Então, bom dia, sexto ano. A nossa aula ela está sendo gravada e nós vamos dar continuidade aos nossos jogos de precisão. Na página de vocês, seguindo a apostila, nós estamos na página 17. Ah, que bom! Já tem gente falando aqui que já jogou esse jogo, ó. Um jogo conhecido. O que eu fiz? Eu fiz uma busca e vocês estão vendo que, como a gente sempre começa falando sobre a história do jogo, né? Vocês estão vendo que são umas imagens assim, antigas, né? E esse jogo chamado de bocha, ou também tem gente que começou a ser chamado de bóssia. Nós também já vimos esse jogo quando nós vimos os esportes adaptados. Por quê? Ele faz parte também da Paralimpíada, porque é um esporte que dá para todas as pessoas de todas as idades participarem. Quando a gente vai contar a história desse jogo, não tem assim uma data fixa, não tem uma história que a gente possa falar assim, que o historiador fala, ele surgiu assim. O historiador, ele pesquisou e com a pesquisa que eles fizeram, eles descobriram que os homens, né, bem antigos, eles já brincavam de correr, lançar, arremessar, e eles lançavam então objetos que eram de forma, obviamente, uma esfera, que era parecida com uma bola, geralmente era de pedra, de madeira ou de metal. E eles viam que assim ia dando certo, eles iam gostando, tomando gosto por esse tipo que na época ainda nós poderíamos falar que era uma brincadeira, e eles iam estabelecendo então longas distâncias para ver quem acertava, né? Acertava aquele objeto através de lançar o objeto que eles tinham na mão. Criou-se então o desporto, vamos dizer assim, a bocha. E a origem dos historiadores, eles vêm falando que é um jogo que ele era praticado, não com esse nome, mas com outros nomes, desde a Grécia Antiga. E na Grécia, eles usavam pedras arredondadas, como nós vimos também na história do boliche, que também eles usavam, né, a questão das pedras arredondadas, né? Com o passar dos tempos, o que aconteceu? As pessoas foram tomando gosto, tanto é que a gente vai vendo, eu não consegui imagens mais antigas do que essas, mas eles foram tomando gosto por esse tipo de esporte, por esse tipo de modalidade. Então a gente vai vendo que os espaços eles foram sendo diferenciados. Também é conhecido como bola de pau. Guilherme está falando aqui, ó, que ele conhece como bola de pau. Dependendo da região que ele é jogado, ele pode ser jogado de forma recreativa, quando as pessoas ou o grupo ali que está jogando, eles organizam as regras, ou ele pode ser jogado também de forma competitiva mesmo. Mas aí quando é competição mesmo, tem aquelas regras que são oficiais, né? Não são aquelas regras adaptadas. O que aconteceu? As pessoas começaram então a gostar desse tipo de jogo e eles começaram a praticar nas praças, nas ruas. Por quê? É um jogo que não depende de tanto material, tanto equipamento. Você tem um espaço, você tem um equipamento que também não é tão caro, vamos dizer assim. Eles conseguiam ainda adaptar e as pessoas, então, elas ficavam nas praças, nas ruas, praticando esse tipo de jogo. Como os meninos estão falando aqui,
o Natan, por exemplo, e o Manuel Guilherme estão falando, geralmente a gente vê esse tipo de jogo realmente é no interior, nos sítios, né? Onde as pessoas se reúnem. É aí, ó, falando que já jogou com um amigo do pai, as pessoas se reúnem e as pessoas jogam, né? Como se fosse. Como eles vão se reunir para assistir um jogo de futebol, eles se reúnem para jogar. Então, é um momento de lazer. Aí entra como um momento de lazer, para a gente, uma recreação, para todos jogarem. Aí, como eu já falei, independe da idade. Porém, nessa época aqui que a gente está olhando, esse jogo era praticado somente pelos homens. As mulheres até então elas não praticavam. A gente vai ver que elas vão praticar esse tipo de jogo bem mais tarde. Chegou uma época lá na Idade Média que teve um rei que ele viu que as pessoas eles queriam só não é que eles queriam somente, né? Aonde tivesse uma praça, uma rua, eles estavam juntos e estavam jogando a bocha. Aí o que que ele fez? Ele simplesmente foi lá e proibiu o jogo. Ou seja, para nossa aula aqui, já é a segunda vez, o segundo jogo, vamos dizer assim, que as pessoas gostam, aí ficam muito tempo jogando e o rei vai lá e proíbe, então, esse tipo de jogo, proíbe a prática do jogo, né? Esse jogo, ele vai se tornar tão popular que, através dos povos franceses e italianos, ele vai tomando aí, né, vai sendo conhecido também na África e também chega aqui na América. Vem trazendo para a gente. Vou passar aqui. Aí, há um novo formato, como os meninos estavam falando aqui, ó, a questão do sítio. Geralmente, quem já jogou quando os meninos. A Dani também já viu aí, no sul. Por quê? Especialmente no sul, foram os italianos que trouxeram a bocha aí para o Brasil. Para os meninos que falaram que jogam em sítios, geralmente quando a gente vai num sítio que tem, é assim mesmo, ó, a terra batida, chão batido de terra, e tem aqui, né, o espaço certinho para eles estarem jogando. Aqui é legal porque tem até os banquinhos aqui para quem ficar sentado assistindo, olhando. Porque tem lugares que tem clubes, né, espaços que são assim fechados somente para este tipo de jogo. Então, nesses espaços, a gente vai ver que o espaço local do jogo, ó, ele é diferenciado. A gente vai ver que até a questão do piso aqui, ele é diferente. Esse jogo, ele é bem popular, porém, como a gente está falando que ele é popular, ele é um jogo popular, geralmente praticado no interior, como vocês mesmos estão falando aí, ó, na roça, estão falando que jogam muito na roça, no sítio, e existe uma frase assim que fala que jogo de bocha geralmente participam as pessoas mais idosas, mas depois a gente vai ver se a gente praticar a bocha, ela traz benefícios tanto físicos, tanto para o corpo, quanto para a mente. Por quê? É uma atividade física que a gente está fazendo, né? Que quem participa está fazendo. Como ele começou a ser praticado em diversos lugares do mundo, vamos dizer, tem gente que não gosta muito não, diversos lugares do mundo, o que aconteceu? Ele tinha esse jogo de bocha, ele tinha várias regras, como nós quando estudamos lá a questão do futebol, do handball, por quê? Cada lugar ele tinha uma regra diferenciada. O que eles fizeram? Eles viram que era um jogo muitas pessoas gostavam, então eles decidiram unificar tanto a técnica quanto a regra, formando assim uma federação, Federação da Bocha. Com essa federação, eles conseguiram fazer com que o esporte ele estivesse
regras próprias e uma administração bem definida. Por quê? Porque eles queriam também realizar a questão dos campeonatos. Seguindo aí, com a bocha, ela veio então para a América do Sul. Quando ela veio para a América do Sul, o primeiro país que ela veio foi a Argentina. Da Argentina foi criada então, em 1930, uma confederação. Quando chegou na Argentina, logo ela veio para o Brasil. Ela foi trazida então pelos imigrantes italianos, só que ela foi trazida em 1943. E a federação ela só foi, criada em 1950. Em 1950, então, com a federação, o Brasil conseguiu participar de um campeonato sul-americano masculino. Tiveram atletas, teve a participação, porém a bocha ela só conseguiu, vamos dizer assim, se firmar aqui no Brasil lá por 1960. E as mulheres, lembra que eu falei que as mulheres elas não participavam? Elas conseguiram começar a participar do jogo, ter uma aceitação só em 1966. Olha só quanto tempo. Ele veio para o Brasil em 1943, mas as mulheres só participaram em 1966. Quando as mulheres começaram a participar do jogo, o que eles fizeram? Não tinha também tantas mulheres para fazer tantas equipes, eles começaram a fazer campeonatos que eram considerados mistos. Participavam nas equipes, tanto mulheres quanto homens. Eles viram que todos começaram a gostar, foi se popularizando e começou então a participação dos jovens, Os jovens aí nos campeonatos de bocha. Foi criado então um campeonato juvenil. Esse campeonato ele aconteceu em São Paulo em 1986. A partir daí, deixou de ter esse conceito, que até já falaram aqui no chat, que a bocha é um jogo, vamos dizer assim, para os idosos. Por quê? Eles foram vendo que é um jogo onde pode participar tanto mulheres como homens, tanto jovens e crianças, e vai atraindo assim pessoas de muito mais idade. Diferentes idades podem fazer a participação da bocha. Aí a gente vem falando sobre a questão das regras. Na apostila de vocês, está lá na página 18, para quem vai marcando aí, Vem aí falando que quando começou aí o jogo de bocha, ele é dividido em nós vamos chamar de 4 modalidades. Aí tem o Zerbin, que ela é adotada por uma federação internacional. Tem o Punto Rafa Volo, que ela é no Brasil e ela é uma modalidade mundial. Tem a Sul-Americana, que é uma jogada, um tipo de jogo adotado pela Confederação Americana, e tem o Bocha Rafa, que é praticado somente no Brasil. Lembra que eu falei que tem jogadas, tem atividades que elas são competitivas, que seguem as regras oficiais de federação, e aquelas que são recreativas, que a gente mesmo pode, no grupo que você está jogando, No grupo que você está jogando, ficar e montar suas regras. Em 1950, no Brasil, era jogado o ponta e o bota-bola. Só que ele era jogado como recreação. A partir de 1978, o que eles fizeram? Eles tiveram que unificar.
fazer um tipo de jogo somente. Por quê? Porque o Brasil, ele queria participar, então, dos jogos internacionais. E o bocha Rafa, ele era praticado apenas no Rio de Janeiro e Santa Catarina. Então, o que eles fizeram? Eles fizeram uma competição somente com quem usava esse tipo de regras. Quando chegou em 2009, eles unificaram as regras para participar, então, das Olimpíadas e eles adotaram, então, a modalidade mundial. Por quê? Porque assim eles iriam conseguir participar das Olimpíadas. A gente está vendo aí um espaço onde acontece o jogo de bocha, só que aí nesse espaço aqui a gente está vendo que não é de terra batida, como foi visto e como foi falado dos meninos que jogam em sítio, né, em outros lugares, em praças, né? Tem cidades do interior que nas praças tem os campos de bocha, mas aí é terra batida. Aqui não, né? A gente parece um lugar apropriado aí só para jogar a bocha. Então nós temos a bocha, que são as 4 bolinhas, que elas são de cores diferentes. Tem o bolim, que aqui é essa bolinha menorzinha, de cor também diferente. O tempo da partida, ela vai depender da equipe, porque ela pode ser jogada em equipe ou ela pode ser jogada individualmente. A equipe vai jogar o bolinho, que é essa bolinha menor. Quem que vai jogar? Quem, por exemplo, se for o primeiro jogar, geralmente tira no cara ou coroa. Se a partida já tiver começado, geralmente quem inicia é quem já está com mais pontos na partida. Vai lançar o bolinho e a tarefa, o objetivo é lançar, arremessar aqui, lançar, né, a bola para chegar mais perto possível do bolinho. Cada bola dessa vai valer um ponto, né? Quem tiver, a equipe que conseguir chegar mais próximo, vai marcando aí os seus pontos. Então, se a minha equipe ou eu individualmente conseguir lançar essas bolas aqui perto do bolinho, eu já consigo fazer então 4 pontos. A pontuação vai depender de como vocês combinaram as regras antes de jogar. Para os meninos que falaram aí que jogam no interior, dependendo do lugar que eles estão, eles vão jogar com regras diferenciadas. Tem lugares que vão combinar aí a questão das regras, igual a gente faz na aula, a gente vai combinando de acordo com a nossa realidade. Agora, uma coisa que serve para todas as regras, na hora de lançar, eles não podem passar dessa linha inicial. Aí você perde sua jogada. Outra coisa que tem, vence a partida quem fizer o maior número de pontos, geralmente são 12 pontos, ou no combinado 15 pontos, e cada um tem direito a uma jogada. Então, assim, para alguns que estão falando aqui, se você jogar muito forte, ela bate lá na parede e aí você acabou. Acabou o seu jogo. E também não pode também encostar no bolinho e tirar o bolinho do lugar. Aí você perdeu. Por isso que esse jogo aqui não é um jogo de precisão. Então, é um jogo que você tem que ter a técnica de lançar a bola aqui para ela ir em uma velocidade que ela vai parar sem encostar no bolinho. Você tem que ter um ângulo bem legal. Para o pessoal que já jogou aí, eles veem que o pessoal que joga há muito tempo, o pessoal que está falando que foi para o interior e viu jogar, eles têm assim, é uma técnica mesmo. Tem umas equipes, eu conheço no interior assim que eu vou, eles formam umas equipes assim, eles têm umas técnicas de um joga assim, o outro cada um tem uma maneira de jogar para conseguir, né, alcançar o objetivo.
O golfe, ele vai ser assim também, só que o golfe ele vai precisar do quê? Do taco, você vai lançar a bola, isso, tem que ter ângulo, e você vai precisar acertar dentro daquele buraquinho aonde tem a bandeirinha que vai ter a pontuação certinha. Nós não vimos o golfe não, mesmo porque eu vou passar uma atividade para vocês pesquisarem mais jogos de precisão, por isso que eu não trouxe o golfe, fiquei só com esses daqui. Mas os dois têm que ter ângulo, os dois têm que ter precisão. Ah, mas aí é só no golfe. Ah, já fica uma modalidade para você pesquisar quando a gente fizer a atividade. Na segunda aí, na próxima atividade, olha só, vocês estão vendo que as bolinhas são as esferas e tem o bolinho aqui no meio, bem branquinho, mas é tão pequenininho que se a gente tem que olhar com bastante firmeza para a gente achar ele aqui no meio, está vendo? Ó, ele está aqui no meio. Isso, é uma branquinha bem pequenininha, isso mesmo. Eles estão jogando num campo gramado. Eu trouxe essa imagem aqui também para vocês verem que, olha só, aqui estão jogando no chão mesmo, terra batida, e ó, crianças jogando. Ou seja, é um jogo que dá para participar de todas. Não, não é de invasão, é de precisão. O beisebol que é de invasão. Isso mesmo, o beisebol é de invasão, porque você vai entrar no campo adversário. Esse aqui é de precisão. Isso, empurra com a mão, isso mesmo. Tá vendo aqui, ó? Eles estão jogando com as bolinhas e várias crianças. Aqui é uma aula de educação física que dá para gente jogar. Se nós estivéssemos na escola, nós iríamos jogar esse jogo. Lembra lá da quadra onde a gente faz a entrada? Lá na quadra onde a gente faz a entrada, tem um espaço que é coberto, e geralmente a gente guarda os postes de vôlei, que lá, quando a gente faz essa parte aqui, ó, dá pra gente jogar a bocha. Porque se a gente faz na quadra mesmo, fica muito lisinho. E lá não, devido ao chão, ele é um pouquinho mais áspero naquele espaço, dá para a gente jogar. E geralmente a gente faz, quando a gente vai estar treinadinho, fala da bocha, a gente vai para aquele espaço ali. A gente faz naquele espaço. Para a gente falar do benefício da bocha, o que a bocha vai ajudar? Vocês viram que toda vez que a gente fala numa atividade, eu sempre trago o benefício que essa atividade traz para o corpo da gente. E essa atividade, ela traz benefício tanto para o físico quanto para a mente. Para o físico, por quê? Vai estimular os músculos. Eu esqueci de falar também que aquele espaço aonde fica a parte da bocha, ele tem um comprimento o oficial, tá, gente? De 60 metros. Então, a pessoa que joga ali, ela vai se movimentar, ela vai trazer os benefícios para a saúde, que são os músculos através do lançamento, porque vai trabalhar principalmente com os braços, o estímulo da coordenação motora. Outra coisa que vai trabalhar também é com relação às amizades e os relacionamentos. Vai favorecer e vai trabalhar a questão que vocês estavam falando aí, usar muita força ou pouca força, a estratégia do jogo, o planejamento da equipe. É uma atividade que, se você for trabalhar em equipe, você tem que conversar com a sua equipe. Outra coisa, você vai aperfeiçoar o seu foco e a sua concentração. Então, nesse jogo aqui, a gente vai trabalhar essa questão da concentração. E outra coisa bem legal também desse jogo aqui, a gente vai trabalhar a questão do desafio. Por quê? É um desafio esse jogo aqui. A gente pensa assim, a gente olhando assim, para quem nunca, a questão da confiança também. Para quem nunca jogou, a gente pensa assim, é fácil você lançar só a bolinha aqui, mas não é tão fácil não.
É igual quando a gente viu o boliche e as pessoas que falaram que já jogaram. Quando a gente olha assim, é fácil acertar lá aquelas bolinhas lá, é muito fácil. Mas não é tão fácil. Quando a gente pega mesmo para jogar, a gente vê que não é tão fácil. A gente precisa administrar a nossa força, ter uma questão da estratégia, a questão da concentração, porque você tem que olhar certinho aonde que você vai lançar, mas não é tão fácil não. Para os meninos aí, quem foi no interior conseguiu jogar, gente? A bocha? Então, tem muita gente falando aqui. Obrigada. Tem muita gente falando aqui, ó, que nunca jogou ou quem jogou também não achou tão fácil, não. Agora, eu trouxe para vocês o seguinte: como nós estamos vendo jogos de precisão, eu trouxe uns jogos para vocês fazerem em casa, porém, são jogos assim. Quem tem quintal, dá para fazer no quintal. Quem não tem quintal, vai ter jogo que vai dar para fazer também. Quem tem um espaço legal aí que a mãe deixar fazer o que eu vou falar aqui, pede para a mãe e dependendo da mãe pode jogar também. Quem vai para sítio aí também dá para jogar. E ainda pode convidar todo mundo da família para jogar. É um jogo de precisão, mas é aqueles de acerte o alvo. Não tem problema. Quem não tem quintal um jeito aqui também de jogar para quem não tem quintal. Ou seja, eu trouxe assim, para quem tem espaço e para quem não tem espaço, para gente e dá para reunir a família para jogar ainda, para fazer um campeonato em casa, vamos dizer assim. Vou passar aqui. Olha só, as atividades são as seguintes. Se eu tenho espaço, é aquele de acerte o alvo. Então, o que você precisa fazer é, né, o círculo aqui. Geralmente a gente faz com 3 espaços, né? Mas a ideia aqui é a gente sair do celular, né? A ideia aqui é a gente, assim, deixa um pouquinho o celular de lado e vamos nós nos movimentar. Aí tem alguns falando aqui que tem o arco e flecha. Tem também o arco e flecha e tem uns, eu tenho também do arco e flecha, que dá para a gente pendurar o alvo na parede. Aí você vai chegando para trás, à medida que você vai acertando, você vai chegando para trás. O outro de acertar o alvo é aquele de dardo também, que também você coloca o alvo na parede e à medida que você vai chegando para trás, à medida que você vai acertando, você vai recuando, você vai chegando para trás. Esse acerte o alvo aqui, você pode fazer se no lugar que você está, ou que você vai no final de semana, ou no seu quintal, não sei, você tem areia, você pode usar um graveto ou um palito de picolé, e aqui você pode usar até uma pedrinha. Você faz uma linha e à medida que você vai acertando, você vai distanciando. Esse primeiro aqui é para quem tem espaço, quem tem a questão da areia. Mas como tem aqui, já falaram aqui que eu não tenho quintal, eu não tenho espaço. Então, se você tem aí um banco que seja grandezinho, grande, ou se você tem uma mesinha, você pode fazer aqui, ó, acerte o alvo numa mesinha, igual está aqui, e usando fita crepe. Porque se você botar a fita crepe aqui, na hora que você tirar, você não vai estragar a mesa. Logicamente que vocês vão pedir a mãe de vocês antes, né, gente? Você vai fazer o alvo aqui com a fita crepe, faz os 3. E outra coisa bem legal, esse daqui você pode usar o próprio papel, né? Dobra um papelzinho e você joga o papelzinho. Outra coisa que você pode usar também, até nesses dois aí, e nesse de fita crepe, é tampinha de garrafa PET. Não vai estragar a mesa e dá para você jogar. Mesma coisa, você vai distanciando. Porém, vocês estão vendo que a tampa da mesa aqui, ela é de madeira, né, gente? Não pode fazer isso em tampa de vidro, não, hein? Tem que ser mesinha de madeira, porque senão vai dar problema aí, vai se machucar. A terceira imagem, essa aqui é bem legal para quem tem espaço, para quem a mãe deixar também, né?
para quem tem espaço, para quem tem quintal e para quem tem, vamos dizer, uma parede disponível. Você faz com giz, acerte o alvo, você pega uma esponja dessas de lavar louça mesmo, molha a esponja, faz o risco no chão, como vocês estão vendo na imagem, e lança a esponja molhada aí no alvo, para ver se vocês vão acertando. Esse também é para quem tem espaço, e aí tem que ter aí, ó, o muro disponível. Lembrando que pedindo autorização os pais aí, né, gente, para fazer. Esses daqui dá para fazer. Tem mais 3 aqui, ó. Esse daqui é bem legal, porque você usa o balde. Se você tem essas escadas que são escadas que a gente usa, escada doméstica que a gente tem em casa, você vai colocando o balde, né? Colocando aqui nos degraus da escada, e ainda dá para fazer a questão da pontuação. E aqui ela está usando bolinha de tênis, mas aí você vê, pode usar também as tampinhas de garrafa PET, nesse daqui. Nesses daqui também você pode usar aquelas garrafinhas de refrigerante, as pequenininhas. Você pode usar aqui também. Se você não tem balde, você pode colocar caixas aqui. Tranquilo. Outro tipo que você pode fazer é riscar o chão. Quando você risca o chão com giz, você pode numerar. E aí, aqui, ou você usa tampa de garrafa PET, você pode usar aqueles CDs. Aham, obrigada, eu vi aqui. Você pode usar aqueles CDs antigos, você pode usar aquelas tampas de balde, você pode usar também aquelas, desse material aqui, que a gente usa para jogar na praia. E esse aqui é bem legal porque, como você marcou a numeração, você pode anotar a numeração e, além de brincar, você ainda trabalha a matemática. Vai trabalhando a matemática, vai somando seus pontos, e você pode com mais pessoas participar. Tanto que na pratos de isopor também pode. À medida que você vai fazendo a pontuação, você vai distanciando. E aqui tem até uma mãe aqui brincando. Ou seja, é algo que dá para você chamar. Isso dá também. Tampa de vasilha também dá. Só não pode ser tampa com nada de vidro. Esses daqui dá para isso mesmo. Dá para você chamar e convidar mais pessoas da sua família aí para você jogar. É um acerte ao alvo, que é uma forma, gente, igual vocês falaram aí, tem gente que está jogando no celular, mas é uma forma também da gente sair um pouquinho, né? Dar uma saída aí do celular para a gente não ficar somente no celular. Essas dicas aí foram as dicas para vocês se movimentarem. Ano que vem eu vou perguntar se alguém conseguiu aí fazer algum tipo de atividade. O que ficou para a gente, que já deu os 5 minutos, já está terminando aqui, pode fazer com a cesta de basquete também, João. Quem tem a cesta de basquete vai distanciando e vai arremessando e vai aí. Se você ainda tem a tabela, você pode numerar. Acertou na tabela é um tanto de pontos, acertou na cesta é outro tanto de pontos, e você vai aí se movimentando com o material que você tem. Pode usar sim. Ah, legal, olha, quem tem a cesta de basquete pode. Vocês podem até, quem tem a cesta de basquete, diferenciar a questão da bola, fazer com bola de basquete, fazer com bola de borracha, usar uma bola menor, e assim você vai marcando os pontos e somando. Isso mesmo. Tá vendo? A gente faz a atividade com aquilo que a gente tem em casa, e dá certo, e dá para todo mundo se movimentar. Nós vamos corrigir. Quem já fez a atividade, tranquilo. Nós vamos corrigir a hora de estudo só na próxima aula, porque não vai dar tempo. Ficou para vocês fazerem, completarem somente a 4 e a 5, porque eu já pedi para vocês fazerem das 6 a 8. Quem já fez tudo, tranquilinho. Quem não entregou, então,
A atividade somativa, a entrega envia esta semana, tá bom, gente? Porque semana que vem eu já vou estar passando o outro. Então, fica com Deus, um beijo para vocês e até semana que vem.